Sabia que existem vários países pelo mundo que nós brasileiros não precisamos de visto para entrar e visitar? Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No momento a gente não tá podendo viajar, mas dá sim para ir planejando, sonhando, pensando no dia em que todos nós poderemos voltar a viajar. Saudades! E falando em planejamento, durante um planejamento de viagem é muito comum que a gente tenha várias outras coisas para resolver, tipo passagem, acomodação, passeios, o seguro viagem, e se você ainda vai fazer um intercâmbio, tem mais a escola e outros detalhezinhos. Então, o visto ele pode ser em algumas situações, mais um desses detalhes que a gente precisa dar uma organizada e uma planejada antes de viajar, mas em todos esses países que eu vou falar para vocês hoje, isso não será um problema. Muita gente deixa de visitar alguns países, por exemplo, Estados Unidos, que tem um processo de visto um pouco mais complicado e tal, porque tem o visto negado ou porque tem medo de aplicar para o visto, até porque é um pouco caro, você tem que se deslocar até um consulado para fazer o visto, etc, etc. Então, vamos pular essa parte? Vamos visitar aí os países que nos aceitam, que a gente pode entrar de boa? Vamos lá, tem vários muito legais que eu acho que você nunca nem pensou em visitar antes. Lembrando que são países que não precisam do visto em si. O visto é aquela autorização que o consulado, a imigração coloca no seu passaporte. Mas sim, vai precisar do passaporte para viajar, tá? O passaporte é o seu documento de identificação, é um documento universal, né? Todos os países têm o seu passaporte para se identificar na hora que você está entrando ali num país novo. No caso do Mercosul, os países que compõem o Mercosul, você não precisa de passaporte necessariamente. Você pode sim entrar com o seu passaporte, caso você já tenha um, mas você não precisa emitir um passaporte para entrar em alguns dos países do Mercosul, por exemplo, Peru, Colômbia, Argentina, etc., porque o seu RG já é suficiente, desde que seu RG seja relativamente novo. Tipo, se você tem 18 anos agora e o seu RG é de quando você tinha 13, 12 anos, acho melhor fazer um novo, porque você já deve ter mudado bastante. Agora, se você tem, tipo, seus 30 anos e seu RG lá dos 20 anos e você ainda parece meio que quase a mesma pessoa, até vai. Eles dizem que é interessante que você troque de RG a cada 10 anos, né? Porque você vai mudando e mostra que, tipo, aquele documento, ele é válido, ele, tipo, foi renovado, sabe assim? Bom, começando aqui pelas Américas, incluindo o Caribe, eu vou falar agora o nome de alguns países, também vou botar uma fotinho pra você identificar e pensar se você se imagina lá ou não, se você quer conhecer ou não. E com isso eu também vou falar quantos dias turistas brasileiros podem ficar nesse lugar, tipo, a permanência máxima. Porque às vezes, tipo, na Argentina você pode ficar até 90 dias. Acima disso, você precisa de um visto, que daí é um visto de ou trabalho ou um visto de estudos, entendeu? Tipo, algo que fale qual é o motivo de você querer ficar por tanto tempo lá. Até 90 dias você pode ficar como turista de boa, passando seu tempo lá, turistando. Claro que não trabalhando ou estudando durante esse período, a menos que a carga horária seja um pouco mais baixa, enfim, tem algumas regrinhas aí. Mas, basicamente, o período que eu falar é levando em consideração o período de que você, turista brasileiro, pode ficar em cada um desses países, tá bem? Começando então com Aruba, que você pode ficar até 90 dias como turista. Bahamas, 14 dias. Isso eu achei bem específico, né? 14 dias, tipo 2 semanas na Bahamas só, sei lá, eu tava sonhando com tipo um mês inteiro lá. Mas quando você chega lá, você pode pedir pra estender o seu visto por até 3 meses. Então, tipo, quero passar um tempo aqui. Se você, tipo, tiver comprovação de acomodação e etc., você pode sim estender o seu visto por até 3 meses. Barbados, você pode ficar até 180 dias. Basicamente 6 meses em Barbados. Quem não queria essas férias, né? Belize, 90 dias, Costa Rica, 90 dias, Curaçao, 90 dias, El Salvador, 90 dias também, Granada, Guatemala e Honduras, todos 90 dias, Jamaica, 30 dias, México, 180 dias, Nicarágua, 90, Panamá, 180 e República Dominicana, 30 dias. Você vê que dependendo aí do país, né, o número de dias que você pode ficar em cada lugar muda bastante, então é importante você sempre dar uma olhada nisso antes de planejar a sua viagem. E agora indo para a África, na África do Sul você pode ficar por até 90 dias sendo um turista brasileiro por lá. E é legal fazer uma ressalva aqui, que dependendo da sua carga horária, do seu curso de inglês, por exemplo, porque a África do Sul é um dos destinos muito
muito legais para fazer intercâmbio. Se você tem esses 90 dias de visto, né, que não precisa de visto como turista, e você fizer tipo 15 horas semanais, né, não fizer um curso muito intensivo durante esse período, você pode sim estudar enquanto você tá passando esses 90 dias como turista lá. Ou seja, se você pretende fazer um intercâmbio e não quer gastar com visto, tem um pouco de medo dos outros tipos de visto de outros países, a África do Sul pode ser um destino bem legal, que aí você vai aproveitar bastante do destino e também acabar estudando sem precisar de um visto. Isso, claro, se for até 90 dias, tá? Se você quiser estender o seu curso e tudo mais, aí você troca por um visto de estudante e por aí vai. Botsuana, 90 dias, Ilhas Seychelles, 90 dias também, Marrocos, Namíbia e Tunísia, todos 90 dias. Agora, na América do Sul, todos os países que eu vou contar pra vocês, salvo o Suriname, todos os outros aceitam brasileiros por até 90 dias de permanência sem visto nenhum. No Suriname, são 30 dias. Então, a gente já começou com o Suriname, vamos pra Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Guiana e Peru. Na Ásia, você pode ir para o Cazaquistão por até 90 dias, Coreia do Sul também por 90 dias, Emirados Árabes, 90 dias, Filipinas, 59, Hong Kong, 90, Indonésia, 30 dias, Ilhas Maldivas, 30 dias também. Nossa, eu achei que depois da pandemia eu ia ficar lá 6 meses nas Maldivas, só na sombra e água fresca. Queria eu. Israel, 90 dias. Malásia, 90. Mongólia, Tailândia, 90 dias também. E Singapura, 30 dias. Agora vamos para a Europa e por lá, na maioria dos países, principalmente aqueles que fazem parte do Tratado de Schengen, você pode ficar por até 90 dias como um turista brasileiro, salvo alguns poucos países que te dão mais ou menos tempo, então já vou começar por esses, tá? A Geórgia, por exemplo, você pode ficar até 12 meses. No Reino Unido, que engloba a Escócia, Inglaterra e a Irlanda do Norte, você pode ficar por até 180 dias. E assim como a África do Sul, o Reino Unido também te permite que você estude durante esse período. Então você não precisa de um visto para estudar no Reino Unido, desde que a sua carga horária seja menor. Agora fique aí com a lista de todos os outros países que aceitam brasileiros por até 90 dias na Europa. Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia. Enquanto eu falava essa lista, eu lembrei que também quando eu fui pra Irlanda, a gente não precisou de um visto pra estudar por lá por até um mês, que também foi muito legal, a gente não precisou gastar com isso ali no nosso planejamento de intercâmbio. Ah, e é importante dizer que são 90 dias no espaço de Schengen. Se você ainda não ouviu falar sobre o espaço de Schengen, é um tratado feito por alguns dos países da Europa, tipo, acho que são 20 ou 22 países, que juntos eles formam esse tratado de Schengen e você pode transitar entre eles sem precisar ficar passando por imigração e etc. quando você vai visitar a Europa. Por um lado é muito legal, porque eles, tipo, os voos de um pro outro são considerados domésticos e não internacionais, mas ao mesmo tempo, esse lance de ficar 90 dias, até 90 dias em um país do Tratado de Schengen é pro tratado inteiro. Então você não pode, por exemplo, ficar 90 dias na Holanda e 90 dias na Alemanha, porque os dois fazem parte do tratado. Então é 90 dias nos países do Tratado de Schengen, sacou? Um mês na Alemanha, outro mês na Holanda, outro mês na França, e assim vai, não é 90 dias em cada um dos países. Já na Oceania, em Fiji, você pode ficar por até 4 meses. Na Nova Zelândia, 3 meses. Na República do Palau, 60 dias. Em Samoa, 60 dias também. Em Tonga, 30 dias. Vale dizer também que todos esses países que eu trouxe aqui, eles não precisam de um visto necessariamente, mas pode ser que alguns deles peçam uma autorização e pagar uma taxa quando você passa ali e entra no país. Por exemplo, não preciso de um visto saindo daqui, mas pode ser que eu chegue lá para entrar em algum desses países e eles falem, beleza, a gente já libera aqui, você paga tipo $10, $20, não sei, dependendo ali do país que você for. Isso acontece pouco, tá? Talvez só um ou outro desses países tenha isso como regra, mas é importante você
você sempre dar uma pesquisada antes de visitar o país. Outra coisa também importante de se dizer é que, por mais que esses países não precisem de visto, alguns, né, a maioria nem autorização, nem nada, você entra de boa ali na imigração, eles vão pedir para você sempre comprovar a sua estadia, então aonde você vai ficar, qual que é o endereço, se você tem a passagem de volta, afinal de contas eles querem saber, né, querem controlar ali a entrada de pessoas estrangeiras no país para entender o que essas pessoas estão fazendo lá, por quanto tempo elas vão ficar e etc, para realmente manter um controle. Então tenha isso sempre em mãos, beleza? Alguns países também podem ainda pedir o certificado internacional de vacinação de febre amarela. Isso acontece, por exemplo, no Peru, em alguns outros países, América do Sul, África e tal. É bem comum que eles peçam, beleza? Agora, principalmente com toda essa crise atual, eu acho muito provável que a gente vai precisar ter uma vacina do Covid para poder viajar no futuro. Então, talvez esse requisito, esse pré-requisito para visitar algum lugar seja algo bem normal daqui a uns tempos. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui nos comentários se você já conhecia todos esses países que eu falei, se você já sabia que brasileiro poderia entrar em todos esses países sem visto, e também me conta quais deles você gostaria muito de visitar. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!